Avaliação antropométrica. Eu vou iniciar a explicação selecionando um cliente e clicando em antropometria. Aqui eu vou fazer a explicação de todo o preenchimento, de todos os campos a preencher, e depois eu vou falar sobre a individualidade de cada tipo de avaliação, cada tipo de cliente. Aqui já tem o passo a passo, né? Você pode seguir aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Em 5 passos você faz essa avaliação completa. Primeiro aqui você insere o peso e altura. Exemplo, essa cliente tem um peso de 65 quilos, 1,63 m de altura. Aqui você insere o peso em quilo e a altura em centímetros, clica em calcular o IMC. Ele traz o IMC e a classificação aqui na parte de baixo em resultados. Depois vou calcular a densidade e gordura corporal. Aqui esse cliente, esse paciente, ele tem 35 anos e é do sexo feminino. Observe que eu posso fazer uma avaliação de dobras cutâneas, aqui POLC 3 dobras, eu vou chutar aqui alguns valores, apenas para preencher e calcular. Vou clicar em calcular, observe que ele já trouxe aqui o protocolo, a densidade e a gordura corporal atual aqui, 33,45% de gordura, e já classificou como ruim. Eu posso usar também outros protocolos aqui, posso usar POLC 7 dobras, eu posso usar o Weltman também, mas daí seria um protocolo para pessoas obesas, Petroski também. O interessante, ó, Marinha Americana, protocolo de Visser é um protocolo para idosos. Observe que se eu tentar inserir aqui, ele nem vai aceitar provavelmente, ó, idade fora do intervalo permitido, o intervalo de idade no caso. Se você tiver dúvida, clique aqui na interrogação, ó, avalia homens de 60 a 77 e mulheres de 60 a 87, então tá fora. Da mesma forma eu tenho o protocolo de Guedes aqui, esse aceita, né, é um protocolo aqui a partir de 17 a 29 anos, também tá fora aqui do intervalo, né, esse protocolo para universitários aqui, população universitários. E o protocolo de Slaughter é de crianças, né? Então também não vai dar para avaliar. Até 18 anos aqui, de 7 a 18 anos. Se você tiver dúvidas, clique aqui nessa interrogação. Você tem aqui os protocolos, veja só. Aqui crianças até 9 anos. Você pode fazer o IMC e calcular a gordura de Slaughter aqui. De 10 a 19 anos, ó, veja só. Você pode calcular o IMC, a gordura atual, classificada inclusive, né, no protocolo de Slaughter. Aqui adultos, veja que tem bastante índices aqui, ó, IMC, porcentagem de gordura atual, composição corporal, né, aqui peso ósseo, massa muscular, peso residual. Aí você pode usar POLC 3 dobras até 60 anos, até 59 anos, né, menor que 60, POLC 7 dobras, Weltman, Petroski, Guedes, e calcular a relação cintura-quadril. Depois você tem aqui os protocolos para idosos e tem as calculadoras aqui que você pode utilizar também. Perfeito. Eu vou continuar aqui o preenchimento. Aqui você vai inserir na etapa 3 as circunferências. Aqui você pode inserir essas medidas, né, de circunferências para ir acompanhando a diminuição, né, das circunferências. E o principal aqui é a cintura e quadril. Vamos inserir aqui 80 de cintura e quadril 102. Eu posso calcular, ó, veja só. Relação cintura-quadril, calculou como risco moderado. As demais medidas você pode preencher aqui para ir acompanhando depois nas comparações. Aqui, veja só. O que eu já tenho aqui calculado? Observe em composição corporal atual. Eu tenho peso muscular. Ah, importante. Retomando aqui a parte de circunferências. Eu tenho a tabelinha aqui. Veja. Tabelinha de referência para cálculo da relação cintura-quadril. Então, se você tiver alguma dúvida, é só clicar nessas tabelinhas. Veja o IMC. Tudo bem? Aqui, se for criança, né? Ó, adultos, tabela OMS. Idosos, Lipschitz. E para crianças, você calcula através da curva da OMS. Ele já traz aqui com essa referência. Inclusive, ele traz o percentil se for criança ou adolescente. Continuando a explicação aqui, observe a composição corporal atual aqui. Esse bonequinho aqui. Ele tem o peso muscular, temos aqui a tabela de referência do cálculo que o sistema faz, peso gordo, peso ósseo aqui, tem inclusive a equação, temos o peso residual aqui, o cálculo, e temos aqui o peso total, né, e a massa livre de gordura. Por enquanto ele me trouxe o peso gordo, né, que ele já calculou a gordura aqui, POLC 3 dobras, e ele já me trouxe a massa livre de gordura, ou seja, descontando esse peso gordo. Para calcular o peso ósseo, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir o diâmetro do punho, aqui eu vou chutar uma medida, 50 milímetros e 100 de fêmur. Ó, inclusive tem aqui, né, a referência, uma informação a respeito desse cálculo. Após calcular o peso ósseo, será calculada também a massa muscular e o peso residual. Então veja só o que acontece aqui na composição atual. Vou calcular. Pronto, ele já me trouxe o peso ósseo, 9 kg, 920 gramas. Já calculou o peso muscular e também já calculou o peso residual. Agora eu tenho a composição completa aqui. Esses valores somados vai dar o peso total, 65 kg, totalizando 100% de peso corporal. Perfeito.
Aqui eu concluí a minha avaliação. Embaixo eu tenho os resultados do IMC, relação cintura-quadril, protocolo de gordura atual, e aqui as dobras cutâneas, né? Para esse cálculo eu utilizei aqui supracoxa e tricipital. E agora eu tenho a soma das dobras, 90 milímetros. Perfeito, agora falta a etapa 4, que é o cálculo de necessidade energética. Eu vou clicar em calcular. Aqui eu posso selecionar algum desses protocolos, eu vou deixar Harris-Benedict. Aqui tem um intervalo de 15 a 74 anos, vou calcular o gasto energético basal e seleciono o fator de atividade, né, de leve, moderado, intenso e calculo o GET. Essa etapa é muito simples do cálculo. Agora eu vou definir as metas de peso. Então aqui eu posso trabalhar com gordura-alvo ou, se você preferir, com IMC-alvo. Eu vou deixar a gordura-alvo, o sistema me trouxe uma indicação aqui para esse indivíduo baixar para 24%, 24,5%. Eu posso alterar aqui, vou deixar 26%, não vou fazer uma variação muito brusca, ou melhor, vou deixar 30%. Se eu baixar para 30%, o que acontece? Eu vou calcular. Teria que perder aí 3 quilos para chegar nesse peso de 61,800 gramas. Claro que aqui são valores que eu estou chutando, né, de peso e altura desse cliente, mas ele já vai fazer o cálculo. Aqui o peso atual é 65, veja. E baixando, ele baixaria aqui para 61,800, teria que perder 3,2 kg. Perfeito. Se você quiser saber mais sobre o cálculo, tem aqui as etapas do cálculo. E o IMC-alvo também é uma forma aqui de você calcular. Se eu calcular pelo IMC-alvo, veja só. Aqui eu já faria baixando para 22,5, que é a média do IMC, teria que perder 5 kg. Então eu posso também alterar aqui o IMC para 23, por exemplo. Veja só. Aí já dá próximo daquele valor, né, em porcentagem de gordura. Eu vou voltar aqui para essa porcentagem, vou calcular novamente e aplicar. Então veja que também é muito simples fazer aqui o cálculo de metas de peso. Perfeito, agora já está tudo preenchido. Eu posso preencher aqui inclusive observações aqui de qualquer tipo, indicadas pelo profissional que está avaliando. Eu vou fechar essa tela. Aqui eu já demonstrei, né, todas as etapas de cálculo, todo o preenchimento da tabela. Eu apenas salvo e ele já vai mostrar uma tela para relatórios, mas o objetivo é mostrar o funcionamento, por enquanto, dessa tela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar em clientes, eu vou selecionar um cliente. Veja que eu estava com um adulto selecionado. Eu mostrei todos os cálculos da tabela, porque para adulto você pode fazer todos os cálculos. Agora eu vou selecionar um adolescente aqui. Eu vou clicar em antropometria novamente. Observe que não há necessidade de preencher todos aqueles valores. Eu vou preencher aqui 50 quilos, 1,50 m de altura, vou calcular o IMC. Então eu tenho que fazer esse cálculo. Deu um percentil de 95, indicou como sobrepeso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa interrogação. Então para esse adolescente aqui, 10 a 19 anos, eu posso fazer esse cálculo. A IMC já foi, certo? Calcula a porcentagem de gordura utilizando o protocolo de Slaughter. Então vou apenas clicar aqui nesse protocolo, vou indicar uma dobra 20-20 aqui, vou selecionar a etnia, ok? E vou selecionar a faixa puberal. Então de 13 a 14 anos aqui, púbere. Perfeito? E eu calculo aqui, ó, veja só, me trouxe o protocolo e a gordura atual, 32,92%, classificou como muito alto. Agora eu posso calcular a necessidade energética desse indivíduo. Aqui eu vou utilizar Comitê DRI, crianças e adolescentes para esse cálculo. Observe. Se fosse a partir de 15 anos, poderia utilizar inclusive Harris-Benedict. E aí calcula também aqui o fator de atividade do GET e aplica. Agora definimos metas de peso da mesma forma, ele me trouxe 15%, acho uma variação brusca, vou mudar aqui para 25%, mas eu poderia manter aqui os 15% como meta e depois ir redefinindo, aí ia perder aqui 10 quilos, né, e aplico aqui. Ótimo, então eu já tenho o protocolo completo aqui para essa criança, não precisa, claro, se eu colocar aqui cintura e quadril, ele não vai calcular nada, veja só. Então vamos supor aqui que eu tenho 60 e, sei lá, 80. Ó, ele não calcula nada, porque está fora do intervalo aqui para esse indivíduo. Aqui na tabela, veja só, vai de 20 até 69 anos. Então não adianta calcular. Eu posso inserir as demais medidas aqui, né, apenas para ir acompanhando depois a diminuição das medidas desse adolescente, né, da perda de peso e evolução das medidas ali. Ótimo. Agora, depois de salvar, né, claro que eu vou ter o relatório específico para esse adolescente. Agora eu vou fazer o seguinte. Já demonstrei um adulto com todos os protocolos, uma criança, e agora eu vou selecionar uma pessoa aqui mais velha, idosa, de 70 anos. Veja aqui, vou clicar em antropometria, certo? Então eu vou colocar aqui 70 quilos, 1,75 m. Vou calcular aqui, deu eutrofia, peso normal, IMC de 22,86. Para esse indivíduo, vamos ver aqui o que eu posso calcular. Idosos acima de 59 anos. Então, acima de 59 IMC,
Aqui a gordura eu posso classificar até 66 anos, classificar a gordura. Aqui, para esse indivíduo, o Weltman até 70 anos e Visser acima de 70, abaixo de 78 anos, até 77 anos. Perfeito? Esse indivíduo tem 70 anos, então eu posso utilizar, veja só, Weltman ou Visser. Ok, eu vou fazer o seguinte, clico em Visser, vou inserir aqui tricipital, sei lá, 12, bicipital 15. Ó, não foi encontrada a classificação para esse avaliado, insira manualmente a classificação para prosseguir. Por quê? Não existe uma tabela de classificação referência. Se você possui uma tabela específica aí, você pode inserir manualmente, veja só. Ele me trouxe protocolo de Visser, densidade corporal, a gordura atual 33,51, ok? Vamos ver a tabela de gordura? A tabela de referência é Pollock 93. Então aqui eu tenho até 65 anos a classificação. Por esse motivo, não tem uma classificação específica. Você pode seguir dessa forma e salvar a avaliação. Observe que você não precisa preencher mais nada aqui, apenas as circunferências, né, para acompanhar. E aqui, necessidade energética também pode, inclusive aqui até 74 anos, poderia utilizar a Harris-Benedict mesmo. O GET aqui, vamos supor que é uma pessoa que não faz nenhuma atividade, aplicou, pronto. Depois definimos as metas de peso, vou utilizar aqui a referência, inclusive, não trouxe referência também para esse indivíduo, eu posso inserir manualmente. 33, vamos baixar aqui para 28%, talvez, né? Então, 28%, 5 quilos e aplica. Claro que o profissional vai ter toda a expertise para lidar com isso aqui. São apenas valores que eu estou chutando aqui, apenas para demonstração. Eu sei que a profissional vai ver, vai avaliar certinho a individualidade de cada um. Perfeito, aqui eu posso apenas salvar e depois exibir o relatório, ok? Bom, aqui eu terminei a explicação do preenchimento da tela, né? Todos os índices ali. Depois que você salva uma avaliação, ela vem para cá, o controle de relatório já na tela inicial. Você clica aqui. Eu tenho algumas avaliações aqui. Vamos entender agora, eu vou pegar esses protocolos mais simples. Eu vou pegar aqui um de adolescente, ó, veja só. Esses aqui, ó, avaliação, comparações dashboard que estão coloridos, são para os casos mais completos. Eu já vou demonstrar. Adolescente e idosos, utilize esses daqui, ó, que contém o S na frente, ó. Gera relatório simplificado, indicando massa gorda e massa magra. Eu vou clicar aqui nesse primeiro para gerar a avaliação. Vou clicar em PDF. Perfeito, tá aqui o PDF. Eu tô aqui com 16 kg de massa gorda, 33 de massa livre de gordura, tem aqui os percentuais, tem o IMC calculado aqui e já classificado, a massa gorda já classificada. Observe que não sai relação cintura-quadril nesse relatório, taxa metabólica basal e o GET já saiu aqui, né? Temos aqui o controle de gordura a perder e as circunferências. Então ele já vai me trazer as circunferências aqui, desse indivíduo, ok? Aqui eu não coloquei nada, né, no momento, mas eu posso avaliar as circunferências aqui. Depois eu tenho uma análise detalhada. Aqui peso e estatura, massa corporal, análise da gordura corporal, necessidade energética, ok? E as observações finais que você fez lá. Esse relatório aqui detalhado serve para informar o seu cliente. Ele pode ler aqui e entender o que é uma taxa metabólica basal, o gasto energético total. É mais informativo. Então ele é bem completo para o seu cliente. Ótimo, continuando aqui, eu vou clicar agora em um idoso. Veja que ele me traz aqui a faixa etária e o tipo de protocolo também que ficou gravado, ficou salvo. Eu vou pegar esse aqui de Visser. Aqui eu já deixei pronto esses exemplos, tá bom? Se eu salvasse lá aqueles casos que eu acabei de explicar, ia salvar aqui o 25, por exemplo. Continuando na lista aqui. Antes disso, eu vou voltar aqui no protocolo de Slaughter. Vou gerar as comparações, veja só. Eu poderia fazer as comparações desse indivíduo aí. Vai trazer um outro relatório, veja. Vai me trazer aqui o peso, aqui o IMC, a classificação atual, ok? E a gordura. E depois ele vai gerando até 6 comparações para você de forma automática. E aqui a circunferência, se tivesse, ele ia trazer, trouxe 0, né? Mas ele vai depois trazendo as demais circunferências também para você ir acompanhando a diminuição. Aqui os gráficos, depois para você ir comparando. Eu tenho a massa livre de gordura, a massa de gordura e o peso total. Ótimo. Voltando em antropometria, para idosos eu vou seguir da mesma forma. Eu vou em relatório simplificado. Veja que eu só tenho massa gorda e massa magra. Aqui também da mesma forma que o relatório para adolescentes e crianças, né? Então tá aqui. Você vai utilizar sempre esses simplificados. Agora sim eu vou explicar um caso mais elaborado, tá? Tudo bem? Então eu vou aqui clicar na Adriana da Silva. Veja que eu já deixei aqui alguns prontos. Adriana, eu vou fazer uma busca. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 avaliações da Adriana. Aqui em 2021 e tem agora a mais recente, 19/6/2023. Eu vou clicar na primeira avaliação da Adriana, de 2021.
cliquei aqui. Veja aqui que eu tinha 70 kg de peso. Ela estava com massa de gordura de 23 kg, representando quase 34% de gordura. Aqui eu tenho os demais pesos, né? E aqui eu tenho o resultado. A gordura estava ruim, quase 34%. IMC sobrepeso. A massa livre de gordura 46%. Relação cintura-quadril muito alta. Taxa metabólica aqui, né? E as metas. A gente definiu aqui para baixar para 25%. Ou seja, baixar de 34% para 25%. Isso representava quase 10 kg de peso a perder. E o peso-alvo 60 kg e 400 gramas. Aqui eu já tenho as circunferências dela na época, veja. 90 de abdômen, cintura 89, 105 de quadril. E eu tenho aqui também as demais medidas de dobras cutâneas, ok? E aqui a análise detalhada, também com texto explicativo. Agora vamos avaliar aqui, veja só. Clicando em antropometria, Adriana, buscar. Eu vou clicar nessa última, eu posso exibir a avaliação, certo? Observa que aqui já foi no mês 6 desse ano. Ela já baixou aqui, ó, para 62 quilos. A gordura dela já baixou para 27%, próximo daquela meta. Para enxergar melhor essa comparação, vou clicar novamente em antropometria. Adriana. O que acontece? Eu tenho 5. Eu vou selecionar aqui a última avaliação e vou clicar em comparações. Ele compara até as 6 últimas. Então, você pode fazer até inúmeras avaliações para esse cliente. Ele vai pegar as 6 últimas aqui e comparar para você. Então, aqui na primeira, veja só. Eu tenho aqui esses índices. E aqui agora, o atual, que eu acabei de mostrar. Então, estamos aqui com o peso gordo de 16 kg, baixou de 23 para 16 kg, 740 gramas. Tem inclusive a classificação aqui, perfeito. As circunferências aqui, veja só. Abdômen baixou de 90 para 82, cintura baixou para 78 e o quadril também teve uma leve diminuição. As dobras cutâneas aqui, você pode acompanhar aqui também. Foi um Pollock 3 dobras. Então você tem aqui supracoxa e tricipital. As somas das dobras baixou de 92 para 68. E a evolução, veja só como fica bonito no gráfico, né? O peso total caiu. O IMC também aqui, ó, no meio. Está em 19, já está em peso normal, inclusive, né? Vamos ver aqui IMC, peso normal, baixou de sobrepeso para peso normal. Ótimo. A massa de gordura. Tivemos uma boa redução aqui, de 34% para 27%. E os pesos, né, de gordura. A massa magra aqui, ó. Massa livre de gordura. Então aqui a massa magra, né? Teve também uma leve diminuição, de 46 para 45, então foi quase nada, quase que se manteve ali a massa magra dela, que é o correto. E a massa muscular, né? A massa muscular foi preservada, veja só. Preservada a massa muscular. Teve até um aumento, né? Em relação a como baixou o peso de gordura, aqui o percentual foi gradativamente e levemente aumentando ali, se mantendo, né? Menor gordura, a massa muscular até aumentou. Então, perfeito. Agora eu posso exibir aqui o PDF. Continuando a explicação, né? Eu tenho um dashboard também, que eu faço. Filtro cliente, seleciono a última e clico em dashboard. Esse é um gráfico visual muito bonito. Então eu tenho aqui a composição corporal. Primeiro eu tenho os dados do profissional, certo? Para alterar o logo você clica aqui, sobe seu logo em formato JPEG, insere o nome e salva. Já vai salvar aqui os seus dados. Tipo de avaliação antropométrica, data da última avaliação, o avaliado, autoridade. Perfeito, agora vamos analisar a composição corporal. Temos aqui em roxo gordura, azul massa muscular, depois em cinza aqui mais escuro peso ósseo e depois peso residual. Então aqui nesses retângulos eu tenho porcentagem e aqui eu tenho quilos. Ó, peso atual 62 quilos. Depois eu tenho IMC aqui, está em 19, peso normal. O alvo era 22, então excelente, já ficou para trás o peso-alvo. Aqui, ó, gordura corporal ainda tem que baixar um pouquinho. Você pode fazer uma nova avaliação com esse cliente. Aqui já está abaixo da média, o que é bom, né? Essa gordura aqui já está abaixo da média para essa população, para esse indivíduo. Ok, abaixo eu tenho a relação cintura-quadril, risco moderado, pode melhorar. Necessidade energética aqui calculada e as metas de peso. Para bater a meta ainda falta 1,650 kg e o peso-alvo 60 kg, 350 gramas. Ao lado eu tenho aqui massa muscular, evolução, a massa de gordura e a evolução do peso por IMC atual. Perfeito? Eu posso tirar o PDF também, clicando aqui. Eu posso compartilhar isso com o meu cliente. Então, uma super avaliação, super diferencial aí para você fornecer para o seu cliente, para o seu paciente aí. Ótimo.